depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e inefáveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. E estavam com eles, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Repita comigo: esperar. A promessa do Pai. A promessa de quem? Do Pai. Que disse ele, que de mim ouvires. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós serás batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis, repita comigo, receber a virtude, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pode tomar o seu assento. Irmão, se existe um versículo no livro de Atos que sumariza, sintetiza tudo a respeito do livro em si, é o versículo 8. O versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O autor, todos nós sabemos, vem a ser Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, e depois de uma obra magnífica, a saber, o seu primeiro tratado, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. E agora a gente vai ver que ele faz uma segunda narrativa, desta vez não os fatos iniciais a respeito da vinda de Cristo, encarnação, morte e ressurreição, mas agora ele vai escrever a história da igreja, e como que a história da igreja se deu, como que ela se iniciou. A gente vai ver que é uma história de encorajamento, é uma história em que nós devemos entender, para que possamos compreender qual é a vontade de Deus para a sua igreja. A igreja não nasceu fraca, a igreja não nasceu desprovida de recursos, a igreja nasceu cheia do poder de Deus. E a igreja não apenas nasceu cheia do poder de Deus, como também ela é mantida com o poder de Deus, e o chamado de Deus para a igreja é que ela viva repleta do Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, o prazer, o desejo que Deus tem é ver o crente cheio da glória, cheio da presença, cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja indagando qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que você precisa de Deus, o que você precisa saber de Deus. Irmãos, sabe o seguinte: Deus planejou para a sua vida ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, é pedir o Espírito e ser cheio desse Espírito. Irmãos, a Bíblia vai dizer que agora, capítulo de número 1, no início da sua narrativa, ele mesmo escreve a um homem, um excelentíssimo Teófilo, um homem grego, com uma afirmação. O primeiro tratado, ele queria demonstrar Cristo e o cumprimento das profecias. Nós sabemos que todos os evangelhos, os 3 evangelhos sinópticos e o evangelho de João, tinha uma perspectiva em comum, tinha uma perspectiva.
O Evangelho de Marcos queria narrar Jesus como sendo servo sofredor, o Evangelho de Mateus como Jesus sendo o grande rei, o Evangelho, segundo escreveu Lucas, Jesus com o cumprimento das profecias, o Evangelho de João, Jesus, o verbo vivo que se fez carne, o Logos, o Deus conosco. E agora a gente vai ver nesta segunda obra de Lucas, ele se emprega a buscar e a mostrar como a igreja foi repleta. Ela é repleta da ação do Espírito Santo de Deus. E ele diz, até ao que, no dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolhera. Primeiro a gente sabe que Jesus escolheu 12 apóstolos. Sabemos que tinha um, que é o filho da perdição, chamado Judas, e que Judas não permaneceu na piedade, na santidade. Seu lugar foi ocupado por um homem chamado Matias. E a Bíblia vai dizer que agora, Jesus Cristo, agora está prestes a ser assunto ao céu. Jesus ele sendo encarnado, e ele sendo vivificado no Espírito, contemplado entre os anjos, pregado entre Jesus, agora é recebido em glória, recebido nos céus. Jesus está com seus discípulos, e cerca de 40 dias, ele se apresenta em várias aparições a cerca de 500 homens, sendo que a gente vai ver que apenas 120 homens vão receber o Espírito Santo de Deus. Talvez você me pergunta, então, onde estão os demais? Não era 500? Irmãos, aqui a gente vai ver que Deus preza aquele que permanece junto a Ele, e preza aquele que realmente persevera até o fim. Era 500, mas a gente vai ver que somente no dia do Pentecoste havia 120, e é esses 120 que vão receber o Espírito Santo de Deus. Deus sempre tem os seus remanescentes em todas as congregações, em todas as igrejas. Na igreja do Senhor, sempre o Senhor vai separar os seus remanescentes, aqueles que confiam em Deus, perseveram até o fim, se tornam inamovíveis e recebem a promessa do Altíssimo, e recebem a promessa do Pai. Atos dos Apóstolos vai narrar justamente isso. Jesus estava em Betânia, num lugar que era o lugar das oliveiras, o Monte das Oliveiras, e ele mesmo vai se despedir dos seus discípulos. A Bíblia vai dizer que agora, ele dizendo aos seus discípulos, olha, ficai em Jerusalém, até que do céu sejais revestido de poder. E essa era a vontade de Cristo para os seus discípulos. Vocês precisam ficar em Jerusalém, porque há uma promessa, há um cumprimento, há uma promessa que tem que acontecer no ministério de vocês. Vocês receberam bastante da minha parte. Durante 40 dias permaneci com vocês. Antes disso, cerca de 3 anos e meio, fiquei com vocês, mas vocês não vão sair de Jerusalém sem antes receber a promessa do Pai. A promessa do Pai é algo tão importante para a igreja, que Jesus não permitiu que os seus discípulos iniciassem uma grande obra sem que eles antes recebessem a promessa do Pai. Esta promessa que foi liberada, que é liberada sobre toda a carne. Repita comigo: toda a carne. Esta promessa não é só liberada para os judeus ou para os discípulos, mas para toda a igreja. A gente vai ver isso no decorrer do livro, a gente vai ver que Deus promete para a sua igreja ser cheia do Espírito Santo de Deus. Os apóstolos estavam naquela colina em Betânia, e de repente Jesus está começando a se elevar. Seu corpo, não mais a gravidade
gravidade, a lei da gravidade não operava mais sobre ele, de forma que Jesus começou a se elevar. Os discípulos começaram a ver Jesus como que flutuando, e começa a voar, começa a ser elevado. Ele começa a se elevar de tal maneira que começa a vir uma grande nuvem, e a imagem física de Jesus se oculta dentro dessa nuvem. Eu conjecturo, irmãos, que esta nuvem seja a glória de Deus, a mesma glória, aquela nuvem que apareceu no monte da transfiguração, quando a nuvem cobriu eles, e Jesus estava com Elias e Moisés conversando a respeito das coisas relacionadas ao êxodo, ou seja, a salvação, ao processo que Cristo estava realizando para salvar toda a humanidade. Jesus vai se ocultando nas nuvens, na glória, de maneira que os discípulos permanecem a olhar. Eles olham vendo o que estava acontecendo. De repente, os dois anjos aparecem e falam: varões galileus, por que vocês estão a contemplar aquele que subiu, foi elevado? Importa que este volte com glória, irmãos. Isso é glorioso demais. Pouco é pregado a respeito da ascensão de Cristo. Jesus é o único que ascendeu ao céu, Jesus é o único que subiu ao céu, Jesus é o único que assentou em glória e que está à destra do Deus Pai, aleluias. Tem aqueles que dizem: Moisés foi a assunção de Moisés, ou de Maria, ou de Maomé. Não, o único que subiu em glória é Jesus, é que continua à destra do Pai, intercedendo para com a sua igreja. Ele mesmo continua exercendo uma função sacerdotal para a igreja do Senhor, para a sua igreja, aleluias. Jesus falou aos seus discípulos: importa que eu vá. E a gente vê pelo menos 3 capítulos dentro do Evangelho de Lucas, capítulos número 15, 16, 17, ele cuida a respeito da promessa, ele revela aos discípulos que era necessário que ele se ausentasse por um período de tempo, porque se ele não se ausentasse, ele sendo um consolador, ele precisaria se ausentar para que um segundo consolador, ou seja, dentro da sua natureza, um outro alus paracletos, um outro consolador da mesma natureza, pudesse esse consolador vir para poder manifestar toda a obra divina, para manifestar toda a obra do Pai. Jesus fisicamente, ele estava limitado a um corpo, mas agora, por meio do Espírito Santo, ele enche toda a igreja, em todos os continentes, ele sonda o coração de cada um aqui, e ele pode se compadecer em nossas fraquezas. Ele ouve a tua oração, e ele tem resposta imediata. Aleluias. Jesus fala: importa que eu vá. E aí você talvez venha me perguntar: irmãos, os discípulos não tinham o Espírito Santo? Sim, os discípulos antes do Pentecoste é uma palavra que vem a ser 50, que era a contar da Páscoa. Então, da Páscoa para Pentecoste, 50 dias. Jesus permaneceu, lembra, Jesus padeceu quando? Na Páscoa. Jesus padeceu, ressuscitou no período próximo à Páscoa, de forma que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, ele é a nossa salvação, ele é o passar por cima. Significa que agora nós temos uma grande propiciação, assim como dentro do período do Êxodo, em que se ofereceu um sacrifício, um sangue derramado, se aspergia sobre os umbrais, os alisares das portas, de maneira que a 10ª praga, quando passava sobre a casa dos hebreus, não entrava, porque a casa que tinha a marca do Cordeiro, a marca da promessa, o espírito da morte não tinha vez. Perceba, Jesus
é o nosso cordeiro, Jesus é a nossa marca, Jesus é a nossa proteção, Jesus é a segurança de que não entramos em condenação eterna. Pelo contrário, nós temos a vida eterna no seu sangue. Você tem a vida eterna, nenhuma maldição há para aqueles que há em Cristo Jesus. Lembra aquele louvor? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue. Vai, irmãos. É certo que provas virão, investidas no vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Irmãos, você não tem condenação. Não há condenação sobre a sua vida, porque Cristo te cobriu com o sangue dele. Você possui o Espírito Santo, o selo da promessa, o penhor da herança. E Deus pretende, deseja que você seja cheio até transbordar do Espírito Santo de Deus. Porque quem vive uma vida no Espírito viverá uma vida de milagres, viverá uma vida de relacionamento. Quem vive uma vida no Espírito estará nele, e o Pai estará nele, de maneira que nós estaremos todos vivendo uma unidade composta. Jesus sendo a videira verdadeira, nós nos tornamos os ramos, somos chamados para dar frutos, e à medida em que vamos dando fruto, muito mais Deus vai podando, trabalhando, para que nós possamos continuar dando bons frutos. João capítulo 15 diz: eu sou a videira verdadeira, aleluias. Jesus fala aos seus discípulos, no João capítulo 15, verso 16, diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que fardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Perceba, irmãos, somos chamados para dar fruto, mas a igreja é chamada para dar fruto como, irmãos? A igreja é chamada para dar fruto no poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Capítulo número 1, capítulo 1, verso 8 de Atos, vai dizer isso: semeeis minhas testemunhas. A gente sabe, nós sabemos que o Evangelho, toda a Bíblia o Novo Testamento foi escrita no grego, e aqui, testemunha vinha a ser o quê? Mártir, aquele que se lança como perfeito sacrifício. Mas ele diz: semeis minhas testemunhas. Só podemos nos tornar testemunhas depois de algo consumado. O que, irmãos? O Espírito Santo é Ele que nos capacita para nos tornarmos suas testemunhas. João vos batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, tem aquele que diz: não existe esse negócio de batismo com o Espírito Santo. Veja lá, capítulo 1, verso 5, Jesus está dizendo à sua igreja, Jesus está dizendo aos seus discípulos, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Irmãos, esta promessa é para a sua vida. Você que é a igreja do Senhor, Deus liberou para a sua vida essa promessa de ser cheio do Espírito Santo, de ser cheio da graça de Deus. Deus quer que a igreja, Deus precisa que essa igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. Tome posse, irmão, daquilo que Deus liberou para a tua vida.
não é uma promessa recente, não é uma promessa de 2000 anos, é uma promessa além, irmãos. Joel, capítulo de número 2, verso de número 28 diz, irmãos: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também os vossos servos e as vossas servas, naquele dia derramarei do meu espírito. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, ser cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito capacita, o Espírito capacita de maneira que quando ele é derramado, ele libera, ele outorga dons espirituais. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus, por isso profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre a sua vida espiritual, profetiza sobre o seu patrimônio, profetiza, porque há mistério de Deus com você. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Ele fala, irmãos, o vosso Espírito descerá sobre vossos filhos, vossas filhas, e profetizarão naquele dia. Os velhos terão sonhos, irmãos. O que é natural, aquele que é avançado de idade, ele passa por tantas decepções, ele passa a deixar de sonhar. Mas o que está dizendo aqui, quem tem o Espírito Santo de Deus voltará a sonhar. Você que tem um Espírito, volte a sonhar. Jovens, vocês não vão olhar para o futuro de forma ansiosa. Jovens, vocês terão visão. O que é ter visão? Você vai se tornar um visionário, alguém que consegue enxergar lá na frente. Não está vendo? Você está. Não estão percebendo? Você está. Por quê? Porque você recebe de Deus visão de águia. Você recebe de Deus visão de águia para ver o futuro. É interessante. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É promessa sobre a tua vida, irmão. É promessa, querido. Eu quero te encorajar. Jejua, ora, busque incessantemente, peça a Deus. Ele diz: pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrarei, batei, abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abre-se-vos-á. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o Pai Celestial, não vos dará o Espírito Santo, Ele vos dará o Espírito Santo. Selo da promessa, o penhor da herança, a garantia da eleição. Todos nós precisamos nos tornar cheios do Espírito Santo. Esta é a vontade de Deus. Talvez você esteja protelando: eu estou enlaçado por conta de uma tentação, não estou conseguindo vencer. Você talvez num particular com o pastor Alain diria: qual o segredo? Eu quero te dizer nesse altar, o segredo para a sua vitória, o segredo para que você seja cheio, o segredo para você vencer as tempestades, é se sujeitar a Deus, se encher de Deus, buscar em Deus, e o diabo fugirá de vós, porque o crente cheio do Espírito Santo, o crente cheio do poder de Deus, os crentes cheios da glória de Deus, as portas não vão ficar paradas, as portas não vão ficar, aleluia, as portas não vão ficar fechadas. Deus fecha, Deus abre aquilo que está fechado.
porque Ele tem a chave. Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre, aleluias. Ele passeia, Ele vai te chamando agora para se andar contigo, para dizer: caminha mais comigo, porque eu quero manifestar a glória, a minha glória sobre a sua vida. Você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Tem coisas maiores, tem coisas por vir, tem coisas que você não provou, o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu ao teu coração. Deus preparou para a sua vida, vai se cumprir, vai se realizar mais. Ficar em Jerusalém até que do céu sejais revestidos, revestidos, revestidos de poder. Poder, repita comigo: poder. É o que Deus tem para você. É um termo grego que vê se é dinamis ou dunamis, que se origina a nossa palavra dinamite. O que um dinamite faz, irmãos? Explode. O que o dinamite faz? Tem força, tem poder, tem energia que estoura tudo, tem poder de crescer, e esse crescimento, irmãos, nada vai conter o dinamis de Deus. O dinamis de Deus sobre a sua vida, o poder de Deus sobre a sua vida, nada vai parar aquilo que Deus está promovendo na sua vida. Seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito, do Espírito, do Espírito de Deus. Pastor, mas os discípulos já tinham, sim, mas a gente vai ver um processo aqui. Irmãos, Jesus fala que os discípulos já tinham passado por um processo de purificação. João capítulo número 13, o evento do lava-pé. Jesus, ele vai lavar os pés de Cristo, dos discípulos. E um homem chamado Pedro vai e fala assim: olha, o Senhor não vai lavar os meus pés. Porque como o Senhor, sendo mestre, vai lavar os meus pés? Eu que devo te lavar os pés. Aí fala: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele diz: olha, eu não compreendo. Então tá, então não vai lavar só os meus pés, lava o meu corpo todo. Então Jesus responde, dizendo: olha, o corpo já está todo limpo pela palavra, vocês já estão limpos, não é isso? Os discípulos já estavam limpos, limpos pela palavra, limpos pelo Espírito. Eles já tinham, quando Jesus ressuscitou, Jesus, ele, na sua primeira aparição no cenáculo, o que ele fala? Recebei o Espírito Santo. Jesus deu uma porção inicial para os seus discípulos, deu uma porção inicial do Espírito Santo, mas ainda o Pentecostes não tinha se cumprido. Tem pessoas aqui que estão vivendo dentro desse contexto. Receberam limpeza espiritual, receberam o sopro do Espírito Santo, mas ainda não passou pelo dinamis do poder, o poder pentecostal. Quando eu falo poder pentecostal, não é uma placa denominacional, é o poder que Deus liberou para a sua igreja, de invadir o inferno com poder, de bombardear o inferno com autoridade. Você tem autoridade quando é cheio com do poder pentecostal. Jesus quer manifestar isso para a sua igreja. Aí a gente fica se contentando com uma porta inicial. Sim, é louvável, a porta inicial da salvação é maravilhosa, mas ela não é tudo, porque a salvação tem que ser aperfeiçoada. Nós precisamos caminhar, crescendo de glória em glória. Deus está te chamando para andar com Ele na glória, aleluias. Deus está te chamando para vivenciar poder. Aleluia. Se fez tão necessário, irmãos, a igreja ser cheia do Espírito Santo, que Jesus teve que se ausentar por um período de tempo,
para que esta igreja pudesse ser glorificada com a presença do Espírito Santo. Porque o crente sem poder, ele facilmente fraqueja. O crente sem poder passa a não ter sabor. O crente precisa de poder. E é esse poder que vem do alto, que vai te encorajar, vai te dar intrepidez, vai te dar autoridade, vai fazer com que você seja um crente praticamente louco, mas louco de paixão por Cristo, porque vai se tornar um relacionamento profundo, porque o cristão, ele fala com Deus no Espírito, ele precisa dos dons espirituais. O Espírito Santo delega não somente os frutos, óbvio, o maior são os frutos, como em Gálatas capítulo 5, 22, mas os dons espirituais é uma ferramenta indispensável para que possamos ter comunhão com Ele, para que possamos entender os mistérios de Deus. Precisamos do dom de discernimento espiritual, para que possamos entender maravilhas. Precisamos ter o dom de interpretação de línguas estranhas, para que a nossa oração se torne mais eficaz no Espírito. Precisamos das variedades de línguas espirituais, para que possamos nos tornar uma igreja mais curada. Precisamos do dom de cura e de operação de maravilha, para que possamos nos tornar uma igreja que vai bombardear o inferno. Precisamos de ter o dom da fé, aleluias, para que possamos nos tornar uma igreja repleta de dons. Nós precisamos ficar no lugar da promessa, se sujeitar a Deus, correndo para Ele, autor e consumador da nossa fé, para que possamos nos tornar cheios da glória. Ai, a calabaçou e a calabarás. Você precisa disso, crente. Sabe quando você monta tudo e Deus, oh, aleluias. Atos dos Apóstolos é justamente a narrativa de um início com poder. De repente de Deus acontece. O lugar onde 120 homens estavam começou a trepidar. Oh, aleluias, um terremoto aconteceu. Foram vistos como aqui, é para elucidar a questão de aparência. Aparentemente era como línguas repartidas como de fogo. Não me pergunta como, só queria estar lá para ver, aleluia. Era como línguas repartidas de fogo. Cada um começava a falar em outras línguas diferentes da sua língua nativa, o aramaico, o hebraico, ou até mesmo alguns que falavam fala grega. Irmãos, todos começavam a falar em outras línguas. Agora o fato é que isso veio pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, a igreja precisa disso. Deus quer usar você como coluna da tua casa. Você está gemendo, pedindo ajuda, socorro para o teu pastor, para os diáconos, mas Deus quer te revestir de poder, para que por meio das tuas mãos, você viva o milagre da reconciliação, você viva o milagre da prosperidade, você viva o milagre da ressurreição, você viva o milagre de restauração dentro da sua casa. Deus está chamando você como coluna para manifestar a sua glória, para derramar do seu fogo. Deus está chamando você para encher de poder, para fazer com que você se torne um crente cheio de autoridade. Aí fala, todo o processo, a gente sabe. Quando o Espírito desce, Pedro, que era alguém arrogante, tinha traído Cristo durante 3 vezes, ele faz um sermão brilhante. Por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo.
Ou seja, Pedro não era mais o mesmo. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele nunca mais se tornaria o mesmo Pedro, aleluia. Da mesma forma, irmãos, quando você se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Por isso você precisa ser cheio desse Espírito Santo. Pedro, veja lá, um dia ele vai, cheio do Espírito Santo, faz a primeira pregação, sua primeira pregação, 3.000 almas aceitando a Cristo Jesus como Salvador de suas vidas. Que é isso, irmãos? Que pregação cheia de poder é essa? Vai lá no capítulo número 3, Pedro numa porta chamada Formosa do templo, olha um homem, 38 anos, coxo. E ele diz, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Isso te digo, levanta e anda. Irmãos, o que precisamos é isso. É a autoridade de levanta e anda. É a autoridade de colocar de pé aquele que está caído. É a autoridade de colocar de pé aquele que está exaurido, cansado. E que as pessoas dizem, não tem mais nada, não dá mais nada. Irmãos, um crente cheio do Espírito Santo pode fazer coisas extraordinárias no poder do Espírito. É esse Espírito que capacita Pedro e João, quando lá no capítulo número 4, eles estão reunidos diante do Sinédrio, sabe testemunhar. Que sabedoria é essa? Não são homens galileus, são iletrados. Que autoridade é essa? É a autoridade do Espírito Santo, que vem sobre a sua igreja, para capacitar, para renovar, para colocar de pé na bacaraba. Aí entra um dilema. Vamos lá, vamos levantar homens, porque a obra está crescendo, porque estamos caindo na graça do povo. Igreja cheia do Espírito Santo cai na graça do povo. O segredo para que sejamos uma igreja referencial, uma igreja relevante, uma igreja que vai influenciar a sociedade, é ser cheia do Espírito Santo. Não tem outra receita. É palavra e é Espírito, é palavra, é Bíblia, mas também é o Espírito Santo revelando tudo. Aí sabe o que acontece? Uma igreja cheia fala, não dá mais para a gente andar sozinhos. Somos 12. Estamos ficando cansados. Deus está dando multidão. Vamos levantar mais. 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, são levantados. Seu nome, um deles, encontra bastante destaque. Primeiro, Filipe. Filipe vai pregar num lugar que chamava Samaria. Repete comigo, Samaria. Sabe quem eram os samaritanos, irmãos? Samaritanos era o povo mais detestável dos judeus. E aonde o que acontece? Samaria toda é alcançada, aleluia, reconciliada. Os discípulos param, ficam como, que mistério é esse? Porque até mesmo o nosso Cristo, ele foi rejeitado em Samaria. Até mesmo o nosso Cristo foi como que, quase que apedrejado. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Eles descem, Pedro, João desce à cidade de Samaria, vai ter com um homem chamado Filipe, o diácono, e ver uma grande multidão, uma multidão que estava como que cheio de prazer na palavra, cheio de vontade de entender os mistérios de Deus. O evangelho vai se propagando, mas o Espírito não desce. Quando Pedro e Tiago chegam, no capítulo 8, verso 15 diz, os quais tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo.
e isso, irmãos, aconteceu em Samaria. Eles foram cheios do Espírito Santo, porque havia homens cheios da glória, cheios do poder, que chega em Samaria e coloca mãos, e quando coloca as mãos, transferência de unção, poder, autoridade, o Espírito começa a ser derramado sobre Samaria. E interessante, verso número 8 do capítulo 1, ele sintetiza bem a questão do Espírito Santo, porque do capítulo de número 1 até o capítulo 8, a gente vai ver uma ação de alcançar Jerusalém e Judeia, mas agora se cumpre aqui, no capítulo 8, alcançar Samaria. Mas não para por aí, porque lembra, o Espírito é dínamos, é poder, é algo que é crescente, é algo que alastra, é algo que contagia. Eles alcançam os samaritanos, mas lá no capítulo de número 2, a gente vai ver a casa de Cornélio. Cornélio, irmãos, é alcançado de uma forma tão gloriosa. Pedro recebe uma visão, não vou entrar em detalhes, porque não temos tempo, mas Pedro recebe uma visão, toda uma confirmação. Pedro vai lá, quando coloca as mãos sobre a casa de Cornélio, toda a casa de Cornélio é cheia do Espírito Santo. Então, as portas se abrem para todos os confins da terra, porque Cornélio era um romano. Cornélio representava eu e você, um povo gentil que não fazia parte da aliança, mas agora, irmãos, o povo gentil está recebendo do poder do Espírito Santo de Deus. Capítulo número 10, vai dizer assim, dizendo, pois, Pedro, ainda essas palavras, Pedro estava pregando dentro da casa de Cornélio, no capítulo 10, verso 44, só pregando. Enquanto um homem prega, Deus age. Um homem cheio da glória prega, Deus faz milagres. Quando há um crente cheio do Espírito Santo, não é ele falando sozinho, é acompanhado com a palavra de Deus, com uma virtude do Altíssimo. E Pedro estava pregando na casa de Cornélio, homens estavam, família de Cornélio, vizinhos estavam ali, ele estava pregando, e de repente, há um termo aqui, um verbo aqui, o verbo cair, foi conjugado aqui no passado, caiu. O verbo diz, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, a pregação de Pedro. E os fiéis que eram da circuncisão, todos os quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramou também entre os gentios. Deus zela para que a sua palavra se cumpra. Lá na frente, capítulo de número 19, no andar da carruagem, a igreja só foi crescendo e atingindo os confins da terra, até chegar o momento em que Paulo atingiu numa visão a Macedônia, e lá a sede da Macedônia se chamava Éfeso. Ele alcança Éfeso, ele chega em Éfeso, outro estava antes dele em Éfeso, chamado Apolo, que havia pregado com tanta veemência, mas não tinha poder, não tinha o Espírito Santo, apenas batizava no batismo de João. E Paulo pergunta àqueles homens que estavam dentro daquela cidade de Éfeso, dizendo, vocês receberam quando creram em Jesus Cristo o Espírito Santo? Eles disseram, olha, nós sequer ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Paulo, ele impõe as mãos sobre eles, e eles foram batizados no Espírito Santo. Capítulo 19, verso 5, e os que ouviram todos foram batizados em nome de Jesus Cristo. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em outras línguas, falavam línguas e profetizavam. Esses eram ao todo uns 12 homens. A igreja de Éfeso é alcançada com poder. 12 homens começam a falar em outras línguas e profetizar. A gente às vezes fica se contentando com apenas o dom de línguas. Sou batizado no Espírito Santo, falo em outras línguas, Deus me deu, mas não para por aí, irmãos.
O dom de línguas, preste atenção, não é para censurar o dom de línguas, porque é algo edificante, mas é o menor de todos os dons espirituais. É o menor. Agora, Deus quer te usar em profecia, Deus quer te usar revelando mistérios, Deus quer te revelar, levantar você como profeta dentro da tua casa, para profetizar quando a situação está como que tão negativa que você não consegue mais gerir a situação. Você vai profetizar e os vales de osso seco vai se montar, cada um de acordo com a sua ordem, porque quem está liberando a promessa sobre a sua vida e cumprindo essa promessa de revestimento é o Senhor. O dom do Espírito é para todo aquele que crê. Paulo disse: vocês receberam, quando creram em Cristo Jesus, o dom do Espírito Santo. O dom é para quem crê. Você crê, irmãos? Vamos lá. Você crê? Tem muita coisa que a gente está deixando de receber porque não cremos. Eu creio. Se você crê, o que você vai fazer? Quando um homem de Deus crê, não é uma confissão isolada no meio de uma congregação. O ato de crer também ele é uma exposição de atos. A gente crer não, quando confessamos a Cristo, não é apenas no pronunciar de palavras. Quando eu confesso a Cristo, é com a minha vida lá fora, é demonstrando quem eu sou lá fora, porque aqui dentro eu posso ser cheio do Espírito Santo, mas lá fora ser outra pessoa tão desprezível, aleluia. Eu já vi isso, pessoas profetizando com uma aparência de cheio do Espírito Santo, mas lá fora não cai na graça do povo. O povo não enxerga nada de diferente, não é constrangedor, eles não ficam constrangidos quando falam uma besteira perto de você. Por quê? Porque acaba que você não é sal da terra nem luz do mundo. Quer ser sal da terra e luz do mundo entre quatro paredes, mas seja sal da terra e luz do mundo lá dentro da tua casa, seja sal da terra e luz do mundo lá entre os seus parentes, seja sal da terra e luz do mundo lá no meio da tua vizinhança, seja sal da terra e luz do mundo quando você está sendo perseguido dentro desse ambiente de trabalho, seja sal da terra e luz do mundo quando as pessoas vão te maldizendo, estão te perseguindo, seja sal da terra e luz do mundo, confessando a sua fé publicamente com ações. Por quê? Porque falar é fácil, falar é muito fácil. Agora, produzir frutos de arrependimento dependerá diretamente de uma ação do Espírito Santo dentro e um total despreendimento do meu ego, da minha vontade, dos meus prazeres, renunciando o meu eu, renunciando os meus prazeres e tomando a cruz de Cristo e seguindo a Cristo, porque não há como seguir a Cristo sem cruz, não há como andar com Cristo sem cruz. Se alguém está te prometendo um evangelho sem cruz, irmãos, cai fora. Por quê? Porque não existe evangelho sem cruz. O evangelho vai custar pesado para você. O evangelho vai custar não somente o seu tempo, como o seu tudo. O evangelho, Cristo exige tudo. Senhor, mas eu vou lá enterrar meu pai. Senhor, vou lá me casar. Senhor, vou lá vender os meus patrimônios. Não, deixa tudo de lado, aleluia. Se existe uma prerrogativa entre todo bom discípulo, é isso: o despreendimento de tudo por amor a Cristo. Se Ele te chamar, se Ele te elegeu para uma grande obra, aleluia, se despreenda, irmãos, busque em Deus revestimento. Deus vai te usar. Você vai ser tido como uma pessoa louca, maluca lá fora, mas irmãos, que adianta ser uma pessoa sã lá fora, mas louco para Deus, aleluia, em relação a Deus. Seja louco em relação às pessoas lá fora, mas sábio com Deus. Deus está te chamando, e já não é mais tempo. O Espírito Santo é o penhor da herança, é o selo da promessa. Deus pretende que a sua igreja seja cheia do Espírito Santo,
porque sem o Espírito você não vai conseguir vencer os amalequitas, sem o Espírito Santo você não vai conseguir passar pelo Mar Vermelho, sem o Espírito Santo o próprio deserto vai te matar, sem o Espírito Santo o Jordão vai te engolir, sem o Espírito Santo os teus inimigos vão triunfar sobre ti, mas com o Espírito Santo, uma pedrinha na sua mão, você vai derrubar gigantes, com o Espírito Santo te apoderando, uma pedrinha e tu vai destruir muralhas, com o Espírito Santo, apenas o teu louvor vai implodir muralhas de Jericó, com o Espírito Santo, coisas extraordinárias vai acontecer na tua vida. Desculpa, irmãos. Vou fazer aqui um desabafo. Minha esperança é que Deus recolha de uma forma. A gente está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Não tem tempo. Você está perdendo tempo. Olha para a sua vida. E você sabe, ela é desprezível. Se você está se enxergando como uma pessoa desprezível, é porque o Espírito está te tocando agora e te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A gente fica olhando para trás e fala assim: eu fui, profetizava, pregava, num sentimento de saudade daquilo que a gente... Deus tem coisas mais extraordinárias para você. Deus tem visões mais excelentes para você, querido. Não se contente com as águas no seu calcanhar. Não se contente com as águas no joelho ou na lombar. Não se contente com as águas nos seus ombros, ou até mesmo chegando ao seu queixo. Apenas se lance para atravessar a nado nos rios do Espírito Santo de Deus. Jesus, na última festa do tabernáculo, ele fala: aquele que crê em mim. Capítulo 7, ele fala: aquele que crê em mim, assim como diz as Escrituras, do seu interior fluirão. Ele fala rio? Não. Ele fala rios de águas vivas, no plural. Você se tornará uma fonte de águas vivas, inesgotáveis, aleluias. É isso que Jesus queria que a mulher samaritana compreendesse. As águas que ele tem para proporcionar são águas inesgotáveis de conhecimento de Deus, águas inesgotáveis de profundidade, de relacionamento, de interação com o Espírito, águas tão que vai imergindo de tal maneira e tomando conta do nosso ser, que ouvir Deus se torna algo tão nítido, falando com Cristo como que face a face, assim como Moisés falava, e o seu rosto brilhava, porque alguém cheio do Espírito Santo é sensível ao Espírito, é sensível até mesmo quando Deus fala não, quando Deus fala espera, ele sabe lidar até mesmo quando Deus repreende, ele é sensível porque se torna ovelha do aprisco de Cristo, não ouvirá outra voz, apenas saberá uma voz, a voz do seu pastor. Quem é cheio do Espírito Santo não se embaraça com as coisas deste mundo, mas se torna cheio da graça, cheio do Espírito, cheio da glória, para fazer com que Deus seja glorificado. O meu desabafar aqui é que eu tenho vergonha do que eu sou. Já vi coisas, já provei de arrebatamentos espirituais,
Mas diante de Deus, Deus tem muito mais para mim. Eu tive sonhos no meio da caminhada de levantando mortos. Eu tive revelações colocando as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. E eu, irmãos, garanto a você, muitos aqui que já provaram do toque de Deus, e Deus já usou de uma forma tão extraordinária. Mas humildemente eu quero te dizer, humildemente, temos que ter vergonha do que somos. Deus tem muito mais para você. E você está na poeira daquilo que Deus quer revelar. Você está no grão de uma areia daquilo que Deus quer manifestar na sua vida. Ah, Deus não é soberano? Então por que Ele não faz? Ele não faz porque o nosso coração está duro. Essa igreja está com o coração duro, um coração enrijecido, um coração que a palavra é pregada, mas pouco é assimilado na vida. Essa igreja está com o coração enrijecido. E Deus quer fazer milagres, batendo a porta, mas ela está esperando uma atitude sua para fazer coisas grandiosas, para fazer de você um grande campeão, para fazer de você um grande vencedor, para fazer de você alguém que vai andar sobre as águas e não vai temer o vento, para fazer de você alguém que, assim como Filipe, ser tomado e ser transladado de uma ponta a outra, irmãos, para fazer de você como Elias. Lembra? Elias fala: Acabe, sobe porque vai chover. De repente Elias aparece lá correndo, tipo no Flash, tipo aqueles da Marvel, porque ele tem um Espírito Santo e faz coisas grandes, aleluias. Deus está esperando isso, revelar em você dons, de forma que você vai conseguir ver o invisível, vai conseguir ver o mundo espiritual, vai conseguir ver até mesmo a alma de um homem. Que profundidade é essa, irmão? Ver o interior, coisas grandes, coisas ocultas que Deus quer revelar. Estamos perdendo a oportunidade, porque não abraçamos com prazer, com assertividade, com o coração aberto, aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Eu poderia encerrar aqui gritando, e fazendo buscar um grande mover, mas não é a hora é de se arrepender, a hora é de olhar para a nossa vida, e ver o quanto nós somos detestáveis, o quanto somos falhos, o quanto nós estamos vazios daquilo que Deus queria revelar. Curve a sua cabeça, humildemente, irmãos, clame a Deus, diga a Ele: perdoa os meus pecados, perdoa porque eu estou vivendo uma vida miserável, com tantas promessas, com tantos tesouros que o Senhor me viabilizou para que eu vivenciasse. Eu estou trocando tudo isso por conta de um smartphone, por conta até mesmo de uma Netflix, por conta de redes sociais. Estou trocando tudo isso por coisas que não vale de nada. Senhor, nossa alma geme, Senhor, pedindo o Teu perdão, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, Deus. Por muitas vezes entristecemos o Teu Espírito. 1 Tessalonicenses 2, fala que nós não devemos instigar, como que apagar o Espírito Santo.
mas em muitas situações nós temos te apagado. Quando temos a responsabilidade de anunciar quem é o Senhor, santo, a nossa vida não exala santidade e acabamos como que humilhando o Senhor, ó Pai, com as nossas práticas, nossa conduta tão falha. Somos uma igreja tão vazia. Desculpa, Deus, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai. Espírito Santo, o Senhor está procurando um lugar para entrar, um coração para fazer morada. Está procurando aqui como que um lugar para poder habitar. Ache, Deus, em nós